Olá pessoal, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um projeto de lei que está para ser votado no Senado. E é por isso a urgência deste vídeo. Estou aqui no interior do Texas e corri para fazer esse vídeo para vocês. Um projeto que fala de proteger a Bíblia, defender a fé, impedir distorções nas Escrituras. E antes de começar, eu já digo que eu entendo as boas intenções das pessoas envolvidas, a motivação das pessoas, mas eu me posiciono aqui de uma forma diversa e gostaria de deixar claro para vocês. É um projeto que tem por intuito algo que pode ser muito perigoso. É o projeto 4606 de 2019, vai ser votado agora no Senado, e ele faz uma coisa que eu entendo ser perigosíssima. É porque, na prática, ele entrega ao Estado uma caneta que o Estado não pode segurar, que é uma caneta de virar verdadeiro editor do texto sagrado. Nós cristãos, nós defendemos a liberdade, nós defendemos o Estado laico, e este projeto de lei é um ataque a essas duas conquistas do cristianismo. Bom, vamos lá, deixa eu lhe mostrar por que eu penso assim e vou fazer isso do jeito mais direto possível, sem muitas voltas. Em primeiro lugar, vamos ver por que esse projeto de lei ele deve ser visto com cuidado. O que é que ele quer dizer? Ele diz assim, ele diz que fica vedada qualquer alteração, adaptação, edição, supressão aos textos da Bíblia Sagrada. Isso para manter a inviolabilidade dos capítulos e versículos, e ainda diz que é para garantir a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional, em todo o Brasil. Parece algo muito bonito, mas tem uma palavra aqui que ela é pequena, mas ela é muito perigosa, que é a palavra qualquer. Quando a lei fala qualquer alteração, qualquer adaptação, isso não é uma regra cirúrgica contra uma fraude específica editorial que tenha acontecido, tenha porventura acontecido. Isso é uma proibição genérica, totalizante, é um guarda-chuva enorme. E você sabe, quando você cria um guarda-chuva enorme deste tamanho, dessa forma, assim como este, quase tudo pode caber embaixo desse guarda-chuva. E é aqui que acontece a parte que muita gente não está percebendo. É a de que, quando quase tudo pode caber no conceito, alguém vai ter de decidir o que entra e o que fica de fora do conceito. Isso já tem acontecido no Brasil, no Ocidente e no Brasil de maneira ampla. Pelo comunismo ideológico, você vê aí que ninguém no Brasil sabe definir mais o que é democracia, genocídio, nem mulher. Quem está definindo isso é o Estado. A esquerda tem esvaído a semântica de várias palavras e agora está jogando esta isca para que isso aconteça também com a Bíblia Sagrada. E quase ninguém está notando esse perigo enorme. E esse alguém que vai definir o que pode e o que não pode entrar, que vai ter a caneta para decidir o que pode ou não pode fazer parte da Bíblia, não vai ser a igreja, não vai ser o pastor, não vai ser o exegeta, vai ser quem? Não vai ser a comunidade cristã que vai discutir as escrituras lendo-a com a Bíblia aberta. Não, vai ser quem? O Estado, vai ser a burocracia estatal. É isso que nós queremos? Promotor, juiz, envolvimento com despacho liminar, perícia, recurso, esse pacote completo decidindo o que é Bíblia, o que não é, o que pode ser feito ou não. E aí nós já saímos do terreno de combater a fraude, entramos no terreno de administrar o que pode ser chamado de Bíblia e o que não pode ser chamado de Bíblia feita pelo Estado. O Estado vai ter a caneta para fazer isso? Alguém poderia dizer assim, né? Não, mas teve uma emenda a esse projeto de lei que melhorou bastante esse projeto. Então vamos falar da minuta dessa emenda, da minuta consolidada do projeto já com a emenda. Bom, a minuta do projeto que vai ser votada, ela de fato, ela percebe que a redação original era perigosa e tenta dar umas saídas. A minuta diz assim, ela diz, tá bom, eu concordo, mas ficam asseguradas a liberdade de tradução, a liberdade hermenêutica e a possibilidade de publicar versões comentadas infantis, acadêmicas, artísticas. Ela dá uma exceção à vedação. Aí muitos vão pensar, ah, tá bom, então com essas exceções tudo está ok. Só que eu penso que não. E aqui eu vou dizer o porquê. Tem uma frase que coloca o problema, porque ela condiciona essas liberdades a traduções feitas a partir de manuscritos canônicos reconhecidos pelas igrejas cristãs. Só aí já é um problema, o Estado não é para se meter nisso. Olhe, quem vai de fato
decidir isso? Quem vai dizer na prática o que é manuscrito canônico para fins de aplicação da lei? O Estado não pode se intrometer nisso. Quais igrejas cristãs entram nessa conta? Como o Estado vai lidar com diferenças entre o cânon católico, o evangélico, o ortodoxo? Como o Estado vai lidar com as discussões de uma visão de mundo como o cristianismo? Na hora que isso vira disputa, a questão do texto vira secundária. Quem vai decidir não é um concílio, não é uma assembleia eclesial. Quem vai decidir é uma vara, um tribunal, é um processo judicial. Eu vou falar uma frase aqui que resume aqui o centro, o coração desse problema. A lei ampla, com exceção ainda mais ambígua, é um combustível para um excesso do poder discricionário do Estado. Isso é perigosíssimo. E um poder discricionário em matéria de fé, poder discricionário do Estado em matéria de fé, isso é um veneno mortal. A Constituição da República já, de certa forma, aborda o problema. A Constituição já garante a liberdade religiosa, já garante a liberdade de expressão, já garante, inclusive, a laicidade do Estado. Pelo menos, teoricamente, garante isso. Então, o PL diz que vai garantir a pregação da Bíblia em todo o território nacional. Ora, isso já deve existir. Já descreve algo que já deve existir na Constituição. Isso não traz proteção real nova. O que isso traz é um risco grande embutido. Em troca desse ornamento bonito, ele cria um caminho para o Estado virar árbitro do que é considerado o texto bíblico legítimo. Nós não podemos aceitar isso. Olha, preste atenção, meus queridos. O texto fala de Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e Novo Testamento, em seus capítulos e versículos, como se isso fosse um dado jurídico técnico. Isso não é um dado jurídico técnico, isso é a palavra de Deus, é um conceito religioso, confessional, é uma norma que é dada pelo próprio Criador do universo. Não é como tombar um prédio histórico, é tentar normatizar por lei um texto que é usado em culto, em catequese, em ensino, na missão, na tradução, no discipulado de almas. E quando você transforma isso em norma estatal, você puxa essa disputa que deveria ser entre teólogos, a discussão entre teólogos, para a arena judicial. Eu já falei várias vezes que isso é um absurdo. Isso é exatamente o tipo de coisa que um Estado laico não deve fazer, se intrometer na palavra de Deus. Vamos ser diretos ao ponto. O problema não é o zelo pela Bíblia. O zelo pela Bíblia é muito bem visto. O problema é um instrumento que querem usar para isso. A Bíblia não está sob tutela do Estado e nunca pode estar. A igreja é o povo de Deus e não deveria pedir para o Estado blindar a palavra como se a palavra precisasse de Brasília para existir. Na verdade, meus amigos, é o contrário. É a palavra que julga o Estado, não o Estado que valida a palavra. E aí entra aqui uma consequência prática que tem muita gente subestimando essa consequência. Uma lei que é de que uma lei que proíbe qualquer adaptação, qualquer adição pode atingir coisa que é boa. O que eu quero dizer com isso? Pode atingir, a depender do que o Estado ache, uma tradução infantil bem feita, pode atingir um texto adaptativo em termos linguísticos para povos indígenas, pode atingir a revisão que a linguagem usa para facilitar a compreensão, pode atingir edições de estudo mais robustas, pode atingir um trabalho acadêmico sério, baseado em manuscritos e em crítica textual. Nós não queremos nada disso, nós queremos a liberdade. E alguém pode dizer, mas tem exceção, tem. Só que aí você volta para o problema principal. A liberdade não pode ser exceção. A proibição virou a regra aqui. Quando a liberdade vira exceção, o Estado vira o quê? Vira uma espécie de porteiro. Imagina um porteiro de viés comunista com as chaves de acesso às escrituras. Hoje ele abre, amanhã ele fecha e não abre nunca mais. Não é isso que nós queremos. A Bíblia nunca mudou em sua essência. O clima político muda, os ocupantes do poder mudam,
A interpretação do juiz muda a todo momento, ainda mais no Brasil, que não tem segurança jurídica nenhuma. E isso aqui não pode acontecer nas Escrituras sob hipótese nenhuma. Uma lei vaga funciona de maneira terrível no mundo real. Aí alguns podem dizer, tá bom, mas quais são os riscos concretos? Tem riscos concretos enormes. Eu vou citar aqui pelo menos uns 3 desses riscos. Primeiro, a judicialização e intimidação editorial. Imagina, editoras e sociedades bíblicas passam a trabalhar agora com medo, se já não estão. Porque o que é adaptação? O que é adição? O que é edição? Uma nota de rodapé, uma Bíblia, vira adição? Um título de seção vira alteração da Bíblia? Um ajuste de linguagem vira adaptação? O que é isso? Com essa lei vaga dá para processar qualquer coisa. Qualquer coisa pode virar objeto de processo. Segunda consequência, autocensura cultural e acadêmica. Uma pesquisa universitária, um material didático, uma arte com referência bíblica vira alvo fácil da militância, porque o texto dá margem para leitura expansiva. Um outro problema, você quer ver? Politização de conflito intra-eclesial. O conflito da igreja interno vira politizado. Briga que deveria ser resolvida com Bíblia, com história da igreja, boa teologia, vai parar no fórum? Um grupo tentando usar o Estado contra outro grupo. Você imagine um grupo entrando com um processo contra outro pela interpretação. Isso é um desastre, isso não é jurídico propriamente, é um desastre inclusive espiritual e social também. Agora veja a ironia. Em nome de proteger a Bíblia, esse PL pode golpear a missão bíblica, porque o cristianismo não é religião de texto guardado em cofre. Isso não é cristianismo. O cristianismo é a palavra anunciada, a palavra pregada, a palavra ensinada, a palavra traduzida. A história da Bíblia é história de cópia, tradução, revisão, circulação, missão. E aí você quer criar uma lei que diz proíbo tudo e deixo algumas exceções se vocês se encaixarem no meu critério, no critério do Estado comunista. Isso não pode acontecer. Eu estou dizendo, eu deixo vocês lidarem com a Bíblia, desde que vocês lidem do jeito que eu considero juridicamente aceitável. Isso é inverter a ordem das coisas. Isso é fazer de maneira absolutamente oposta a como as coisas devem ser feitas. Então, qual seria o caminho certo para enfrentar? Se o objetivo é punir fraude, alguém vender enganação chamando de Bíblia, repito, o Brasil já tem instrumento para isso. Já tem instrumento para isso. Você pode responsabilizar, inclusive, a pessoa civilmente. Você pode enquadrar um tipo de ação assim em propaganda enganosa, você pode enquadrar, inclusive, estelionato, dependendo, claro, do caso. Você pode alegar isso. Você não precisa que o Estado defina o que é o cânon. O que resolve mesmo essas situações, meus amigos, é a transparência editorial, é dizer claramente quando é tradução, quando é paráfrase, quando é comentário. A sociedade querer essa transparência. E o que resolve é formação bíblica sólida, pessoas maduras aprender a comparar versões, entender o texto, reconhecer distorções. O que resolve é usar o direito que já existe contra a fraude. Se transformar juiz em fiscal de canonicidade, nós estaremos no fim do mundo. Então eu quero aqui concluir com isso aqui, sabe? E deixar bastante claro. E repetir, reiterar. Eu não estou dizendo que quem está apoiando esse projeto de lei odeia a liberdade, nem que não tenha boas intenções. Eu verdadeiramente acredito que essas pessoas têm boas intenções. O que eu estou dizendo é que a ferramenta é errada e, mais do que errada, é perigosíssima, porque no momento em que você coloca o texto da lei como qualquer alteração em critérios que tem que ser regidos pelo Estado, que no momento que você faz isso, você está no abismo. Você empurra o Estado para um papel que ele não pode ter. É isso que eu estou dizendo. O Estado não é guardião teológico, não é árbitro do sagrado. Isso não é o Estado.
E um cristão deve defender a liberdade e deve defender a laicidade. Nós não podemos aceitar isso. A Bíblia não precisa do Estado como tutor. E a igreja não deve terceirizar a tutela da palavra para Brasília. Não deve. Por isso, do jeito que está aí esse projeto 4606-2019, a meu sentir, deve ser rejeitado pelos cristãos. Por fim, que nós não nos esqueçamos do que Deus ordenou Isaías para que ele clamasse lá em Isaías 40, dos versos 6 ao 8. Diz, uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Que Deus abençoe este país e que nós, enquanto cristãos, tenhamos a perspectiva que temos de nos posicionar em defesa das Escrituras e da Bíblia como ela de fato é, muitas vezes instrumentos contra o Estado, em favor da liberdade, em favor da possibilidade de pregação da palavra do arrependimento, mesmo quando o Estado considere isso perigoso. Nós devemos andar na contramão do mundo e é assim que vamos levar adiante o projeto que a todos nós cristãos Deus nos confiou. Que Deus abençoe vocês e até mais.